Nós não somos seres humanos tendo experiências espirituais. Somos seres espirituais tendo experiências humanas. Eu não sei se você sabe, mas o Rainn Wilson, o Dwight do The Office, né? Não sei se você já assistiu, se você conhece ele, vou deixar aqui a carinha dele para ver se você conhece. Mas ele é um cara também que pensa outras coisas para além do The Office, e é interessante, né? Ele também escreve, ele também publica alguns conteúdos e ele estuda sobre a questão da espiritualidade e da religião. The reason why spirituality is important is because it is reality. E uma das coisas que ele falou e ele traz, principalmente nesse último livro que ele lançou agora, é essa frase que eu acabei de falar para você. We are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience. Não sei se faz sentido para você pensar nisso, mas assim, não somos seres humanos, somos seres espirituais, né? O que será que isso significa? É isso que eu quero falar um pouquinho para você hoje. Mas, antes de falar isso, eu quero deixar um convite. Então, meu nome é Rony Kurashiki, eu sou psicólogo, sou especialista em cuidados paliativos, mestre em bioética e falo sobre conteúdos de bioética, espiritualidade, luto, cuidados paliativos de modo geral. Fica aqui o convite para você se inscrever no canal, de você estar aqui comigo. Todas as quinta-feiras eu lanço um vídeo novo, uma aula sobre algum assunto relacionado a esses temas, né? E também me acompanhar lá no Instagram, no Kurashiki Psicologia. Lá também eu faço algumas publicações, alguns reels, alguns conteúdos, e toda terça-feira tem um caso clínico. A ideia é poder aproximar você um pouquinho mais sobre esse raciocínio clínico em cuidados paliativos, aprimorar o teu conhecimento sobre essa área também, certo? Então fique muito à vontade para acompanhar, vai ser muito legal poder participar assim da tua formação e, se possível, né, gostaria muito de poder contribuir com a tua formação, com o teu raciocínio clínico em relação a esses pacientes e ao cuidado que você pode prestar para a família, para o paciente como um todo, certo? E aí, não esquecendo, né, mas tem o kurashikipsicologia.com.br, que é um site, né, o meu site, em que lá tem algumas coisas interessantes que você pode conhecer também. Por exemplo, lá tem uma pasta no Drive que tem algumas indicações de leitura, materiais de estudo e também o grupo do WhatsApp. Um grupo do WhatsApp em que você pode participar para entender, para poder ver, né, e poder receber divulgações, indicações também de materiais, eventos, enfim, cursos na área também, certo? Dito isso, vamos falar sobre espiritualidade. Bom, esse é um tema que eu gosto bastante, que eu sempre me debrucei para estudar, sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção, né? Na área da psicologia como um todo, às vezes tem até um certo preconceito, uma certa resistência de falar sobre isso, como se falar sobre isso não é fazer ciência, então não pode se falar sobre isso, não pode se pensar sobre isso, né? E a gente tem que ter muito cuidado, porque a espiritualidade, ela compõe a existência humana, queira você ou não. Todos nós somos seres espirituais, tenhamos uma religião ou não, nós temos espiritualidade, né? Então esse é um grande primeiro ponto que eu já queria deixar claro para você. Falar espiritualidade não é necessariamente falar de religião. A espiritualidade, ela pode passar pela religião, mas ela não se resume a uma experiência religiosa, certo? Espiritualidade é falar sobre sentido de vida, é falar sobre propósitos, é falar sobre por que você está aqui, de onde você veio, por que você está aqui, para onde você vai. Quando nós tentamos responder essas questões existenciais, nós estamos entrando em contato, nós estamos olhando, vislumbrando a nossa espiritualidade, certo? Então esse é um ponto que eu queria já deixar para você muito claro, qual é o conceito, de onde eu estou partindo para falar sobre espiritualidade. E espiritualidade em cuidados paliativos, ele tem uma importância muito grande, ela pode ajudar no enfrentamento, e tem muitos estudos que já mostram isso, né, que o enfrentamento ele é influenciado, as pessoas podem encarar esse processo com mais resiliência quando estão em contato com a sua espiritualidade. Para isso, nós precisamos de todo um trabalho anterior, porque é muito legal, né, falar sobre isso, parece muito bonito, falar sobre sentido de vida, falar sobre propósito, mas ninguém vai pensar em sentido de vida se estiver sentindo uma dor muito forte e incontrolável. Antes de pensar em sentido de vida, você precisa ajudar o teu paciente a controlar o sofrimento dele. Você precisa controlar os outros sintomas, para que daí ele consiga se sentir confortável para visitar esses lugares. Não venha, né? Não vá perguntar para o teu paciente que está lá chorando, falando para você, eu estou sentindo uma dor 9 de 10, eu estou sentindo falta de ar, e você vai perguntar, e aí, qual o sentido da vida? Ele vai falar, o sentido da vida para mim é conseguir respirar, era conseguir parar de ter dor. E aí você vai dizer, sofrimento espiritual, será?
Será que é só sofrimento espiritual, sofrimento existencial? Será que as outras coisas estão otimizadas, as prescrições, as medicações, os outros cuidados não medicamentosos? Será que os sintomas estão bem controlados? Isso é um alerta que a gente precisa sempre nos acompanhar, sempre ter em mente. Que às vezes a gente não controla bem os sintomas e acaba deixando esse paciente sofrendo. E muitas vezes o sofrimento existencial, assim, essa coisa do eu queria morrer, eu não queria mais estar aqui, às vezes nem é tão assim amplo, não é que ele nem queria estar aqui, ele queria parar de sofrer, ele queria parar de sentir o sofrimento que ele está tendo. Então isso é uma coisa bem importante. Até teve eu só não vou lembrar onde, né? Mas eu li em algum lugar, eu só não lembro aonde, qual foi a literatura. Em algum lugar eu li que assim, tipo, ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Ninguém deseja morrer. As pessoas querem parar o seu sofrimento, querem parar de sentir o seu sofrimento. Até questionei na época, eu falei, será? Será que ninguém quer morrer? Ninguém deseja? Em algum momento fala assim, caramba, eu não quero mais viver, não quero mais estar aqui, eu quero morrer. Pra mim já deu. Será que ninguém chega nesse ponto? Eu não sei. Mas eu concordo que quando há um sofrimento que não está controlado, quando há dores, quando há outros sintomas que não estão sendo cuidados, a nossa tendência é querer sair daquela situação, nem que seja por meio da morte, nem que seja desejando não estar mais ali existindo. Então eu já acompanhei muitos pacientes que vieram com esse discurso, eu quero morrer, quero morrer, quero morrer, e aí quando tiveram seus sintomas bem controlados, falam, opa, peraí, dá para ficar mais um pouco? E com qualidade, com conforto? Peraí, então dá para pensar outras coisas aqui também. E ressignificaram e se sentiram livres para viver também outras experiências, né? Então a espiritualidade, inegavelmente, é parte do cuidados paliativos, né? Um serviço de cuidados paliativos que não olha para esse lado, ou terceiriza e fala, isso aí é assunto da capelania, isso aí é assunto lá do padre, do pastor, deixa que eles conversam, isso é uma visão muito restrita sobre a espiritualidade. Isso com certeza está fazendo você deixar de lado uma perspectiva, uma dimensão muito importante do teu paciente, né? Que é a questão do sentido da vida, que é os propósitos que ele tem. Você com certeza está negligenciando isso de alguma forma. Então, vamos partir disso. Isso é responsabilidade de todo mundo, de toda a equipe. Né? A equipe de cuidados paliativos que quer fazer uma assistência de qualidade e integral para o seu paciente não pode deixar de olhar para isso. Dito isso, a gente sabe que nas definições, nos manuais, nos livros, isso aparece. Você precisa considerar o lado espiritual do paciente, a dimensão espiritual, ok. Mas as formações, de modo geral, os livros, os manuais, eles não dizem como fazer isso. Como que você integra essa espiritualidade no dia a dia, né? E aí, esse foi inclusive o tema da minha dissertação do mestrado, eu fiquei muito curioso para entender como é que faz isso, como é que eles integram, como é que os profissionais fazem essa integração se eles não se sentem preparados. E foi isso que a minha dissertação veio e confirmou ainda mais. Os profissionais são cobrados para fazer uma integração da qual eles não são preparados, né? Então não explicam para você como você vai integrar essa espiritualidade, só pedem que você faça. E é importante, você sabe. Que você precisa fazer, você sabe, mas o como. E aí eu te digo, né? Então vamos começar a separar o trigo do joio, né? Essa coisa do vamos separar o que cabe de fato a cada um. A capelania tem um papel importante, desde que ela não seja proselitista, que ela não seja simplesmente religiosa. A capelania tem um papel muito importante nesse processo. Mas mais do que isso, o cuidado espiritual, o cuidador espiritual vai lidar com demandas específicas. Ele vai tratar aquelas questões. Mas isso não desresponsabiliza, isso não tira de você a sua responsabilidade de integrar esses aspectos na tua profissão. Você precisa pensar, eu enquanto médico, eu enquanto psicólogo, enquanto físico, enquanto fono, enquanto nutri, assistente social, farmacêutico, o que dentro da minha profissão diz respeito a essa questão da espiritualidade. O que eu vou fazer, como que eu vou atuar e manejar, não vou deixar de ser a minha área, não vou deixar de ser o profissional que eu sou, mas e como que a interface com a espiritualidade vai vir, como que os valores, como que os sentidos de vida do paciente vão influenciar na condução clínica do meu tratamento, por exemplo. Isso é uma coisa que você precisa fazer esse exercício para poder integrar a espiritualidade, certo? Exatamente por quê? Porque o teu paciente não é um corpo físico adoecido, o teu paciente não é a doença, né? Em alguns momentos, eu já inclusive ouvi isso. Eu estava no ambulatório acompanhando algumas consultas, enquanto residente ainda na época, né? E era os consultórios da cirúrgica, e às vezes eu ouvia isso, o médico gritando no consultório. E aí, quem que é o próximo? E aí a enfermeira gritava, agora é um colo de útero. E agora é uma próstata. Parece que o órgão vai entrar pulando sozinho ali, assim, né?
Eu entendo, é correria, você tem que vencer prontuário muitas vezes, mas cuidado, porque o teu paciente não é um corpo físico, ele não é simplesmente o lado orgânico adoecido, ele não é o câncer, ele não é a doença que ele tem. Ele é um ser humano, uma pessoa com uma experiência, com uma biografia muito mais ampliada. E o seu tratamento para aquela doença precisa, você seja paliativista ou não, você seja de uma equipe de cuidados paliativos ou não, o seu tratamento precisa estar integrado, precisa estar alinhado com esses valores e com essa espiritualidade. Entende? Então, assim, não sei onde você trabalha, não sei onde você está atuando, mas eu te digo, independente disso, o teu cuidado precisa estar alinhado com a espiritualidade do teu paciente. Como fazer isso? Aí que eu te digo, entendendo, nós não somos seres humanos que temos experiências espirituais. Nós somos sim seres espirituais tendo experiências humanas. Então entenda que ele é marido, ele é esposa, ele é pai, ele é mãe, ele tem irmãos, tem família, tem emprego, ele tem sentidos que precisam ser respeitados. Um cuidado biográfico. Qualquer coisa que saia disso se torna, então, o contrário, né? Se torna violência biográfica. E que a gente possa, então, fazer cuidados dignos e que não violentem a biografia e os sentidos do nosso paciente. Quer saber mais sobre isso? Quer entender um pouquinho mais sobre isso que eu estou falando? Como aplicar isso na prática? Visita o site, entra no grupo do Instagram, pega o meu contato, vamos conversar. Te convido para a gente poder construir junto mais esse raciocínio clínico que vai levar em consideração a espiritualidade, uma área, uma dimensão, perspectiva tão importante do teu paciente. É isso. Por enquanto eu fico por aqui, mas te convido a caminhar junto comigo, certo? Te espero lá nas minhas redes sociais, mande mensagem se você precisar e até o próximo vídeo, até a próxima aula. Um abraço.